Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso programa de hoje. Eu sou Eduardo Sabag e esse nosso programa se chama Conversando sobre Jesus e sobre as parábolas e frases bíblicas. Hoje nós falaremos sobre Jesus diante de Pilatos, que está em muitos pontos do Evangelho, né? No Mateus, Lucas, mas eu vou ler a versão de Marcos, né? E antes de ler o texto, eu queria já comentar sobre, né? Bom, esse trecho aqui seria um pouco antes da crucificação, onde os escribas, os fariseus, que eram, vamos dizer, os inimigos de Jesus, os que se consideravam religiosos da época, que se consideravam perto de Deus, mas na realidade era ao contrário, né? Porque eles só ligavam para os cultos exteriores. Então, por exemplo, eles se importavam muito em seguir a lei mosaica, né? A lei que eles seguiam na época, em lavar a mão antes de comer, porque eles achavam que isso purificava o espírito, que isso limpava dos pecados, mas Jesus, obviamente, mostrou que não era isso, né? Inclusive ele falou que não adianta nada, que é o que sai de dentro para fora do homem, não o que vem de fora para dentro, que mostra o quanto o homem é purificado ou não, né? Ou seja, os pensamentos, as palavras e tudo mais. Então eram homens que ligavam para cultos exteriores e que ligavam para coisas da matéria, achando que assim eles conseguiriam ir para os céus, simplesmente porque eles frequentavam lá o sinédrio, ou então porque eles faziam as orações em público. Então eles achavam que eles estavam próximos de Deus e eles iriam para o céu. Obviamente que não estavam, né? Da mesma forma que Jesus foi perseguido e tudo mais, a gente vê uma certa perseguição com o espiritismo hoje, né? Então tudo bem. Eles perseguiram tanto Jesus que eles conseguiram fazer com que Jesus fosse preso. Então eles queriam que Jesus fosse condenado à morte, mas eles estavam tendo dificuldade. Por quê? Naquela época, o governador daquela região era Pilatos, né? E aquela região era dominada pelo Império Romano. Então Pilatos, ele era o comandante da área. Então o que os judeus queriam? Que Pilatos interrogasse Jesus e falasse: bom, realmente ele é culpado, então já que ele é culpado, vamos penalizá-lo, né? Porque ele era a maior autoridade do momento. Mas Pilatos não queria crucificar Jesus, não porque Pilatos era um homem bom, porque ele não era um homem bom, né? Mas segundo nos relata o nosso irmão mais velho, né, Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier há 2000 anos, Pilatos e as outras autoridades do Império Romano não queriam crucificar Jesus, e eles percebiam, eles sabiam que Jesus era inocente e tentaram de muitas formas inocentar a ele, né? Mas eles não conseguiram, porque o povo ficou em cima. Então, naquele período, Pilatos também tentou, vamos dizer, tirar a responsabilidade dele. Então ele tentou enviar o prisioneiro, né, que era Jesus, para Herodes, que era o governador da Palestina, na região, né? Então Herodes mandou ele de volta para Pilatos, porque Herodes também ficou impressionado com Jesus. Então ficou uma situação assim, ninguém queria crucificar Jesus, porque eles sabiam dentro dele que eles estariam fazendo uma grande injustiça com um homem que realmente era mágico, né, para eles. É que hoje nós entendemos quem é ele, né? Mas naquela época eles eram muito mais ignorantes e eles não conseguiam entender a grandeza, mas eles percebiam que ele era um ser muito diferente, claro. Então, por que Jesus, quando vai ser interrogado por Pilatos, por que Pilatos, nesse texto que a gente vai ler, pergunta para ele se ele é o rei dos judeus? Porque Pilatos esperava que Jesus respondesse: não, eu não sou rei de lugar nenhum. Porque se ele respondesse isso, Pilatos poderia falar: então tudo bem, então eu declaro que você é inocente, porque a acusação sobre Jesus era realmente que ele era o rei de algum lugar. Então, e que também, né, que ele estava
planejando contra as religiões da época e tudo mais. Mas essa era uma das maneiras também dele tentar, né, se libertar dessa culpa de ter que crucificar Jesus. Então ele pergunta isso para ele, né? E aí, mesmo depois disso, que Jesus não nega, vamos dizer assim, ele sabe que naquela festa, naquela época da festa, né, eles poderiam, tinha uma festa na época, e o povo, por tradição, libertava um preso, né, para vocês verem que primitivo. Imagina só, um condenado, por exemplo, um assassino, era libertado só porque era uma tradição da festa. Olha como eles são primitivos, né? Então ele falou assim, né? Pilatos pensou, bom, eu vou tentar fazer com que eles libertem Jesus. Então foi isso que ele tentou fazer também antes da crucificação. Mas aí o povo, que estava todo, vamos dizer, atrapalhado, obsediado e tudo mais, né, e influenciado pelos judeus mesquinhos, digamos assim, fez com que fosse Barrabás, né, seria um assassino, fez com que ele fosse libertado ao invés de Jesus. Depois que Barrabás foi solto, né, ele perguntou pro povo: o que vocês querem que a gente faça? Aí o povo disse: crucifica, 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 até que ele teve que crucificar. Mas conta no livro, né, há 2000 anos, do Chico Xavier, que na realidade os governantes, o senador, né, o próprio Publio Lentus, que teve a filha curada por Jesus e que a gente sabe que foi Emmanuel, né, e outros, eles estavam com muito receio, eles estavam fazendo de tudo para que não houvesse essa crucificação. Eles estavam tentando que Jesus não fosse crucificado, mas eles não conseguiram, porque se eles tivessem impedido, inclusive fala isso no livro, né? E com certeza o livro, psicografado por Chico Xavier, 100% confiável, né? Ele fala assim, que se eles impedissem, eles seriam linchados e, né, mortos, sei lá, pelo povo. O povo que era em grande quantidade, violento, porque você sabe como que são, né? As pessoas, quando estão em grande quantidade, querem o mal, é complicado, né? Não tô dizendo que eles eram inocentes, obviamente que não, né? Esses romanos eram terríveis, orgulhosos, egoístas, eles eram realmente, vamos dizer, um povo ruim, né? Um povo do mal. Mas não dá para atribuir toda a culpa dessa situação para eles. Eles tiveram a parcela de culpa por terem aceitado a crucificação de Jesus, mas nós podemos dizer que quem matou Jesus foi a própria raça dele, foram os judeus. Não que Jesus tivesse raça, né? A gente sabe que Jesus é o governador da humanidade, do nosso planeta, né? Espírito superior e por aí vai. Então eu vou ler o texto aqui e a gente vai conversando sobre o tema, né? Jesus diante de Pilatos. Marcos 15, 1. E logo, ao raiar do dia, elaborando um plano, os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, depois de amarrarem Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Em resposta, disse-lhe Jesus: Tu dizes. Os sumos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Pilatos o interrogava novamente, dizendo: Não vai responder nada? Não respondes nada? Vê de quantas coisas estão te acusando. Jesus nada mais responde, a ponto de Pilatos maravilhar-se. Ou seja, vocês percebem que realmente, vamos dizer, Pilatos estava pegando leve, né? Entendeu? Estava dando uma chance para ele tentar, né, sair dessa situação, mas Jesus não queria sair porque foi isso que ele programou. É obviamente que Jesus podia a qualquer momento fazer todo mundo desmaiar, sair voando só pelo magnetismo, pela mediunidade dele, poderia fazer o que ele quisesse na realidade, mas é óbvio que ele queria essa situação, né? Então por isso que ele não fez nada. Por ocasião da festa, soltava para eles o preso que pediam. Aquele chamado Barrabás estava preso com os rebeldes, os quais na rebelião tinham cometido um homicídio. Ou seja, o Barrabás é o preso, né? Assassino que estava preso também. Ao subir, a tuba começou a pedir que soltasse-o como fazia eles. Pilatos respondeu
respondeu-lhes dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois bem, ele sabia que por inveja os sumos sacerdotes tinham entregue. Então, vejam só o que está escrito aqui no Novo Testamento, na Bíblia. Ele está dizendo que Pilatos sabia que por inveja os sumos sacerdotes tinham entregue ele. Por que inveja? Porque Jesus curava, Jesus fazia caridade, Jesus conversava com os mais pobres, Jesus ensinava em qualquer lugar. Então esses outros religiosos, eles precisavam, por exemplo, desses templos de pedra, precisavam de até matar animais, fazer oferenda, essas coisas primitivas, né? E Jesus não precisava nada disso. Jesus ensinava em tudo quanto é lugar, na casa do pobre e do rico, atendia a todos, sem distinção. Vocês podem reparar no Novo Testamento que ele curou desde soldado romano, de filho de soldado, até rico, até pobre. Então eles tinham muita inveja de Jesus, obviamente, né? Porque Jesus fazia as coisas davam certo. Ele curava, ele fazia desobsessões, ele curava pessoas de lepra e por aí vai. Então Pilatos sabia que ele foi preso injustamente por inveja, né? Os sumos sacerdotes, porém, instigaram a turba para que, em vez disso, soltasse Barrabás para eles. Em resposta, Pilatos novamente lhe dizia: que queres que eu faça então com o chamado, o rei dos judeus? Eles novamente gritaram: crucifica-o. Diz-lhes Pilatos: no entanto, que mal ele fez? Eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a turba, soltou-lhes Barrabás e, depois de açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então a gente percebe assim que a gente tem realmente que dar uma estudada, dar uma pesquisada sobre os temas para a gente compreender melhor, né? Essas passagens de Jesus. Então, é claro, Jesus foi crucificado injustamente, óbvio, né? Mas pelo seu próprio povo e de uma maneira, assim, vamos dizer, quase que não dá certo, né? Deu certo realmente porque era de acontecer, né? Era para acontecer essa situação. Agora eu escolhi 3 frases de Jesus que eu gostei mais, né? Pra gente comentar hoje. Então eu vou pegar aqui a primeira frase. Então vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. João 7,18. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a doutrina de amor, de caridade, né, de evolução espiritual não é de Jesus, e sim de Deus. O que isso quer dizer? Que em todo o universo, em todo o planeta evoluído, em todo canto, seja numa galáxia absurdamente longínqua, onde existe vida, que Allan Kardec diz que existe vida em todos os lugares, a lei da caridade e do amor é a lei soberana, é a lei, né, que está vamos dizer assim, no universo todo. Por isso que ele fala que não é dele essa doutrina, e sim de Deus. O que ele está ensinando para a gente não foi ele que criou, e sim foi Deus, né? Ele está passando para nós. Então vamos ao outro texto aqui, que está no Evangelho de Mateus 26,14, né? O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Ou seja, vamos começar do começo aqui, né? O Filho do Homem vai, ou seja, Jesus vai morrer, né? Isso que ele está dizendo. Como de fato está escrito a respeito dele. Ou seja, ele está querendo nos mostrar que já havia uma programação. Tá, claro que também já estava, né? Vamos dizer, nas escrituras e tudo mais, mas de qualquer forma havia uma programação que ele já tinha programado antes de reencarnar, obviamente, que ele iria morrer dessa forma. E aí ele fala assim: mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Ou seja, apesar de haver uma programação dele morrer dessa forma traído, ai daquele que o traiu. Ou seja, aquele que o traiu terá uma expiação para ter que responder. Vamos chamar assim, né? Aí ele completa: melhor lhe seria jamais haver nascido. Em resumo, ele está dizendo assim: olha, Jesus vai morrer, porque está na programação reencarnatória dele. Mas coitado daquele que o traiu, que seria Judas, né? Porque ele vai ter uma grande expiação. Mesmo que Jesus teria que morrer
Judas vai ter uma grande expiação. Esse é o resumo da frase, né? E agora a terceira frase está em João 20:19. Pode também estar em outros evangelhos, né? Mas eu tô falando da parte de João, né? Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu-se, pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Ou seja, pessoal, olha o que eles estão dizendo aqui, que eles estavam reunidos a portas trancadas. Vejam bem, ele quis deixar claro que a porta realmente estava trancada, né? Eles deixaram bem claro. Para que eles deixaram isso bem claro, né? Para nós entendermos que Jesus apareceu em espírito. Porque como que Jesus, que apareceu no meio deles, que é o que está escrito no texto, apareceu no meio deles com a porta trancada? Então, ele não estava com o corpo físico. Porque não seria possível ele passar pela porta se ele tivesse com o corpo físico, certo? Ele teria realmente que passar espiritualmente falando. Então, obviamente que os apóstolos fizeram isso propositalmente para que a gente realmente compreenda que hoje, mesmo, vamos dizer, as religiões que não aceitam a reencarnação, né, e nem nada do gênero, nem, vamos dizer, a vida após a morte da forma que o Espiritismo entende, mesmo essas religiões, elas falam assim: Jesus voltou com o corpo físico, ele ressuscitou e tudo, né? Mas não é possível isso, porque se ele tivesse voltado com o corpo físico, ele não conseguiria entrar num lugar que está com a porta trancada e muito menos aparecer no meio dos apóstolos de repente, né? E falar para eles assim: "A paz seja convosco." Não tem sentido isso, se ele não está em espírito. Então ele só poderia estar realmente com propriedades de espírito. Aí tem gente que fala: "Mas ele comeu peixe, ele conversou com as pessoas e tudo, e eles poderiam tocar nele." Isso é explicado por Allan Kardec, não é verdade? Muitos espíritos podem sim se tornar tangíveis e até materialmente palpáveis, digamos assim. Então é óbvio que Jesus, conhecedor, grande conhecedor, porque tem uma coisa muito interessante que a gente deve lembrar sempre, né? Jesus, na verdade, ele não fazia milagres, porque milagre seria algo que não teria explicação, que estaria fora da nossa capacidade de entendimento, fora da nossa capacidade de, vamos dizer, uma coisa que não tem como fazer, mas que Deus pode fazer porque ele é Deus, né? Isso não tem lógica, porque Deus, se ele é perfeito, ele não vai criar regras que ele pode quebrar depois, certo? Senão ele não seria Deus, né? Porque só alguém que é perfeito vão criar regras imutáveis que não podem ser modificadas nem por ele mesmo. Não que não possa, se ele quiser ele modifica, mas nem Deus nem Jesus vão quebrar uma regra criada por Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito e as regras dele são perfeitas. Isso está no livro dos Espíritos. Então, obviamente que os milagres, as curas promovidas por Jesus, as partes mediúnicas, né? Elas são todas explicadas pela mediunidade. Então pensem só, eu, por exemplo, faço cirurgia espiritual nas pessoas. Eu também faço desobsessão, porque eu sou médium, né? Imaginas que eu, que não sou um nada, com outros tantos médiuns também, que não somos nada, que não somos nem um fiapo perto de Jesus, né, da grandeza de Jesus. Mesmo assim, vamos dizer, quantos médiuns que estão aí no Brasil, né, que conseguem fazer todas essas coisas no sentido da mediunidade, curas de pessoas, claro, sempre com auxílio, não só auxílio, como a forte presença do mundo espiritual, mas que conseguimos nós, médiuns, digamos assim, ostensivos, fazer com que as pessoas sejam curadas, fazer a desobsessão, entre outras coisas, na mediunidade, né? Imagine assim nós que não somos nada, somos um fiapo perto da sombra de Jesus. Se nós conseguimos fazer isso, né? Imagina Jesus, que conhece muito bem as leis naturais, conhece muito bem as leis de Deus, as leis físicas e todas as leis possíveis. Como ele conhece tudo isso, ele sabe gerir e administrar toda a mediunidade, o fluido universal e tudo mais. Então é por isso que Jesus fazia
com tanta facilidade, claro, né? Essas curas dele. Isso é tão fácil para ele que seria mais fácil do que a gente respirar, por exemplo, né? Então ele fez essas diversas curas, né? Muitas curas até hoje, por exemplo, sangramento uterino daquela moça, né, que sangrava muito. Até hoje a medicina, que eu saiba pelo menos, né, não sei que já inventaram outra coisa, que eu saiba a nossa medicina não tem cura para isso, eles removem o útero. Então vocês veem a capacidade, né, que a energia de Jesus é tão forte que ela curou aquela moça. Então essa parte que eu estou comentando é sobre uma moça, né, que tinha um sangramento uterino, que estava muito doente, que tinha gastado todo o seu dinheiro com médico, com feiticeiros e tudo mais para se curar da sua doença e não conseguia. Aí ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade e ela foi no meio da multidão tentar chegar perto de Jesus e ela encostou no manto de Jesus, e aí ela foi curada instantâneo, na hora. Aí Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Mas é óbvio que Jesus sabia, né? Claro, isso daí ele sabia, mas ele quis fazer isso principalmente para ficar também gravado, né? Quem me tocou? Aí a moça depois acabou falando que era ela, e ele falou assim: a tua fé te curou. Por que ele falou a tua fé te curou? Porque não foi nem Jesus que chegou e, vamos dizer, aplicou um passe nela. Nem precisou acontecer isso. Só o fato dela ter encostado na roupa dele, porque ela não encostou nem nele, encostou na roupa dele, ela puxou toda a energia, ou toda não, né? Um bem pequenininho pedaço, a energia maravilhosa que circulava em Jesus, com a vibração maravilhosa dele. Então só aquilo ali, entrando em contato com o organismo dela, com as células dela, com a estrutura orgânica dela, só aquilo ali já foi, curou ela instantâneo. Por isso que ele disse: a sua fé te curou, porque foi ela que buscou a cura, ela que, encostando nele com a coragem e com a fé de que iria conseguir realmente a cura física, conseguiu puxar essa energia e assim recebê-la, né, no seu corpo e assim ser curada. Então a gente percebe que, na realidade, essas curas que nós vemos aí, não estamos falando só de Jesus, mas se a gente começar a falar, por exemplo, diversas religiões também têm curas. Se vocês veem na TV, vocês vão perceber que tem aqui programa que passa aqui na History Channel, Milagres, que mostra as curas de determinadas espécies, determinados tipos de religiões. Ou seja, a mediunidade está aí, né? Jesus, grande conhecedor da mediunidade, ele fez milagres, mas que na verdade esses milagres eram curas, né? Explicadas pela ciência, que hoje a gente ainda não explica direito, porque a nossa ciência ainda é adolescente, vamos dizer assim, mas vai ter um momento que nossos equipamentos e todas essas coisas vão poder detectar e explicar esses fenômenos da mediunidade. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, meu trabalho, né, e do meu grupo, né, que são vários administradores e voluntários que auxiliam no YouTube, no nosso canal, no Facebook e tudo mais, pode acessar aí no Facebook e procurar Eduardo Sabag Vídeos Espíritas, SABBAG, né, Sabag. E não se esqueçam de baixar o aplicativo da rádio espiritismo.com.br. Não se esqueçam também de divulgar essa rádio, porque às vezes você gosta até de ouvir a rádio, mas você prefere ler ou você prefere ver alguma coisa no YouTube. Mas muitas pessoas gostam muito de assistir as rádios, né? De ouvir, né? Na verdade. Então, recomendamos que você passe para seus amigos espíritas, passe para seus colegas, divulguem, porque a maior caridade, né, que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Porque quando a gente divulga, a gente dá a chance de outra pessoa, né, conhecer a doutrina espírita como nós conhecemos e mudar internamente como nós também mudamos, né? Então eu acho que é a obrigação de cada espírita fazer o possível para divulgar ao máximo, sem vergonha, sem medo, divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado, pessoal, que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.